já leu a Bíblia? Acredito que todos, né? Porque a gente sempre vem de outras religiões, né? E praticamente todas as religiões ditas cristãs se baseiam na Bíblia. Mas mesmo assim, existem alguns trechos da Bíblia que às vezes passam despercebidos para a gente. E hoje nós vamos falar de um trecho da Bíblia e vamos tentar dar uma conotação espírita, tentando entender o raciocínio de Jesus há 2.000 anos atrás. Ok? Se vocês tiverem curiosidade, Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Vamos lá. Quando ia de caminho, entrou ele em uma aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou. Entrou ele quem? Jesus. Certo? Esta, Marta, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada ao pé do Senhor, ouviu o seu ensino. Jesus falando, ela sentadinha, ok? Falando para todo mundo. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Parece nós agora. E chegando a Jesus, disse: Senhor, a ti não se te dá a minha irmã, que a minha irmã tinha me deixado só a servir? Ou seja, todos vocês ouvindo aí, ninguém vai me ajudar nas coisas da casa, né? Arrumação e tudo mais. Manda-me, pois, que me ajude. A gente faz muito disso. Quando a gente não dá conta do recado, a gente não tenta passar como alguém com mais autoridade para que faça aquilo. Ou seja, ela não se resolveu com Maria, passou o cargo para Jesus. Quem sabe Jesus com mais autoridade chega lá na Maria, manda-se que me ajude então, né? Mas respondeu-lhe Jesus. O que respondeu Jesus? Acho que Marta não mostrou muito do que ele respondeu, mas vamos lá, né? Marta, Marta, está ansiosa e se ocupa com muitas coisas. Tem a ver com a gente hoje? Está ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Poucas são necessárias. Ou antes, uma só é necessária. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Quando Jesus falou Maria escolheu, né, a boa parte, será que Jesus estava querendo que alguém olhasse para ele, idolatria ou coisa parecida? Nós vamos observar tudo isso. Então vamos tentar dar uma conotação espírita. Vocês já conheciam essa passagem? Já conheciam? Só 2 pessoas? Poucas são necessárias, ou antes, uma só. Poucas coisas são necessárias, ou antes, uma só. O que é necessário? O que vocês acham que é necessário? Segundo a doutrina espírita, necessário é a manutenção da matéria e o aprimoramento intelecto e moral. Aprimoramento intelecto e moral e manutenção da matéria. Ok? Mas necessário e supérfluo. Eu fui pesquisar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre necessário e supérfluo. E tem um dado científico que diz que as 3 necessidades básicas do ser humano, primeira qual que é? Você sabe qual que é? Primeira, alimentação. Segundo, moradia. Terceiro, proteção. Ok? Então quando a gente trabalha e começa a ganhar mais dinheiro, o que a gente começa a fazer? Começa a comer melhor. Não é isso que acontece? Depois a gente começa a procurar uma casa melhor. Não é assim que acontece? E depois a gente começa a ver que a gente tem muitos bens
a gente lembra da proteção, preciso proteger esses bens. Então essas três coisas elas vão mudando de parâmetro e de repente o necessário ele muda de contexto. A gente muda esse necessário. Tem um conhecido meu que morava lá em Ribeirão Preto, junto comigo na quadra, e hoje ele tem uma certa posse de dinheiro. Hoje é necessário que ele tome o uísque todo dia. A gente tomou muitas águas no bico da torneira lá em Ribeirão Preto, né? Hoje é necessário. Será que é necessário? É lógico que para ele é necessário. Não vamos entrar nesse mérito, né? Nós estamos falando sobre o mérito, nós estamos falando sobre o supérfluo e necessário. Mas aí a gente vai conquistando e fica naquela situação, né? O rico deve ser mais feliz, ou o pobre é mais feliz. Quem é mais feliz? A criança, né? Ela levantou a mãozinha. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Para vocês, quem que é mais feliz? O rico ou o pobre? Depende. Depende do quê? Tem rico feliz? Tem rico triste? Tem pobre feliz? Tem pobre triste? A resposta está no último livro dos Espíritos também, é o que tem menos necessidade. A gente possa analisar isso. Quando a gente está entrando nas necessidades do supérfluo, então quem tem menos necessidade é mais feliz. Porque o rico, ele pode querer comprar um helicóptero, e ele não fica feliz enquanto ele não comprar um helicóptero, depois do jatinho, depois de uma ilha. Né? Uma grande dica é sempre olhar para quem tem menos, porque quando a gente olha para quem tem mais, a gente fica com um quê de inveja que não deveria ter, né? E quando a gente olha para quem tem menos, a gente sempre está numa situação de agradecimento à natureza, a Deus, né? Mas aí a gente fica juntando dinheiro e o dinheiro não nos traz felicidade. Então vem uma outra pergunta: qual é o objetivo da reencarnação ainda? Porque muitos acham que é juntar dinheiro para ser feliz, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Mais uma vez, segundo a doutrina espírita, nós vamos pesquisar, e lá está escrito que tem dois objetivos a reencarnação, ou seja, nós estarmos aqui nesse plano ou qualquer outro planeta: evoluir e colaborar com a obra de Deus. Como que se evolui? Como que se evolui? Nós estamos aqui para evoluir. Como que se evolui? Solucionando problemas. Toda vez que a gente soluciona um problema novo, a gente evolui. Porque se a gente estiver solucionando sempre o mesmo problema, não é evolução, é memória. A gente já tem isso na nossa memória. Então, para a gente dar um passo além, a gente tem que ter problemas. Não parece que a gente foge dos problemas, não é verdade? Não vamos ser loucos também de inventar ou procurar problemas, né? Mas o problema, quando ele é solucionado, você desenvolveu mais um pouco a sua mente. E como colaborar com a obra de Deus? Essa é fácil, né, gente? Como que a gente colabora com a obra de Deus? É só pagar o dízimo. Não é verdade? Você não está colaborando com a obra de Deus? Não é bem assim. A gente faz uma alusão ao dízimo, porque o dízimo é intitulado a 10ª parte do que você gosta. O que é que realmente a gente tem? É um conhecimento, não é? Será que a gente consegue doar para a sociedade 10% do nosso conhecimento? Será que a gente consegue pôr e demonstrar para os outros 10% do que nós já sabemos? Que já é limitado pouco? Vamos lá.
outras coisas são necessárias. Antes, uma só. Jesus está, fechando o cerco. Antes, uma coisa é necessária. O que vocês acham que é a coisa necessária que Jesus se refere? Uma coisa só é necessária. Tem uma dica aqui de uma outra palavra de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A dica dá porque o conhecereis, a única coisa, ou antes, uma coisa é o conhecimento. Mas no finalzinho da palestra vocês vão entender porque quando Jesus se refere antes de uma coisa ao conhecimento. Conhecereis a verdade, vos libertará. Libertará por quê? A gente está preso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo a doutrina espírita também, nós partimos do mesmo princípio, Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Vocês lembram isso? Ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. Ok? Vamos dar um exemplo para que a gente vamos tentar ilustrar isso daí. Está chovendo lá fora, ok? Antigamente os primatas eles tinham medo da chuva, porque vinha o trovão, o relâmpago, e associavam a uma força que estava fora do seu controle, Os índios, como que os índios fazem quando eles querem chuva? A dança da chuva, Só que hoje, através da ciência, através do estudo e das informações que a gente tem, qualquer criança que frequenta o primário sabe que só tem um jeito de ocorrer a chuva. Qual que é? Evaporar a água, solidificar lá em cima, aí um mar quente lá em cima, derrete a água, ela cai em forma de chuva, ok? A partir do momento que a gente observou que é uma lei, não adianta mais fazer a dança da chuva. E por incrível que pareça, tem hoje muita gente que põe o ovo com a Santa Clara, Será que o ovo com a Santa Clara vai resolver? Se não tiver água evaporada, se não tiver condensação na nuvem, não há ovo que resolva tudo isso. Mas em pleno século XXI, ovo com a Santa Clara às vezes acham que resolve, Então isso é só um exemplo que na verdade a gente está saindo da ignorância quando a gente soluciona o problema. Conhecereis a verdade, nos libertará dessa ignorância no sentido de não saber, não naquele sentido que a gente está xingando as pessoas, de ignorar mesmo, de saber como funciona, E como que a gente faz? Para sair dessa ignorância? Nós citamos a situação do primata, do índio e do ovo com a Santa Clara. Se a gente fazer uma análise crítica aí da situação da evaporação, da condensação e do derretimento, se a gente fizer uma análise crítica sobre esses três aspectos, a gente vai optar pela mais certa. Então é através da análise crítica, em todos os sentidos, em todas as situações, que a gente vai se libertando da nossa ignorância. Então nós chegamos à conclusão que aquela uma só coisa que Jesus se referia é o conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento? Através de informações. Temos muitas informações? Nós temos época de internet, então nós temos muitas informações. Quantas mais ou menos, vocês sabem? Olha, só para vocês terem uma base, esses dados científicos que a gente pensa, a gente tem mais ou menos 30 mil pensamentos
em um dia. 30 mil pensamentos. 30 mil pensamentos é alguma informação que você deu uma analisadinha, só simplesmente passou no seu cérebro, na sua mente. Né? Mas dessas informações que a gente tem, quais são necessárias? Vocês já passaram? Já pararam para perceber quais são necessárias? Quais as informações que a gente tem por aí? Desde o Big Bang até o Big Block. Quantas informações a gente tem útil e inútil? Não é verdade? Então, se a gente tem muita informação que não vai servir para nada para nós, né? Como que fica a nossa mente? Baralhada, bagunçada, né? Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês: como que está o guarda-roupa de vocês em casa? Como está o guarda-roupa de vocês em casa? Por exemplo, choveu. A gente tem uma área lá do guarda-roupa onde a gente guarda capa de chuva, a sombrinha, o guarda-chuva, a gente tem. Estava calor todo esse dia, de repente deu uma esfriadinha. A gente tem uma área só de casaco ali e tudo. Por que mulher fica meia hora para achar uma roupa? Ela abre o armário assim, né, tem 300 roupas. E a primeira coisa que a mulher fala: nossa, não tem roupa nenhuma para ir hoje. E se ela se apronta bem e começa a chover, então pronto. Complicou, né? O homem tem as neuroses também. Todos nós temos um pouco, né? Por que eu fiz essa pergunta para vocês, gente? A nossa mente deveria ser assim também. A gente deve começar a fazer um exercício de organizar a nossa mente como um guarda-roupa. A gente vai pegar informações que prestam, que não prestam e tudo mais, porque o que acontece? Se a gente não organizar a nossa mente, quando a gente precisa de solucionar um problema, de resolver qualquer situação, o que a gente faz? A gente não acha a solução porque a gente está embaralhado sobre várias informações que não diz respeito àquilo. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu fui escrever isso daqui, eu tenho esse método antigo ainda do flipchart. Eu tenho várias canetinhas, né? Que eu uso, eu sempre usava colorido, eu destacava tudo mais, mas eu só achei azul. Onde estavam as outras? Eu tenho certeza que estava lá em casa. E a primeira situação que a gente usa é qualquer quadro, você tirou de onde estava. Não é você que não é organizado, né? É alguém que desorganizou a tua bagunça, né? Então a gente sempre põe a culpa nos outros, mas na verdade não estava organizado exatamente como deveria estar. Senão eu ia diretamente lá na canetinha e não sofreria esse pequenino estresse. Veja como a gente se estressa, às vezes por falta de organizar a nossa mente. Então, chegando nesse tema, a gente pergunta: então como organizar a mente, né? Como organizar a mente? Como organizar o armário? Como vocês organizam o armário? Se for deixar a mente voltar ao armário, já sabe qual é o resultado, né? Organizando a mente, então. Reciclagem. Você já ouviu falar de reciclagem? Lógico, está na moda agora, né? A reciclagem, a gente junta vários tipos de plásticos. Vamos pegar na nossa mente várias informações e vamos selecionar, vamos juntar. Aí quando a gente derrete esse plástico, ele vai ficar uma massa mais compacta, né? Mas vai ficar um elemento só, um plástico, seja ele mais puro, menos puro, conforme a mistureba que a gente fez lá com os plásticos, né? Plástico de boa qualidade e de má qualidade, vai sair uma massa compacta do nosso cérebro também. Tem um termo que diz que a gente tem que fechar a nossa mente como uma peneira. Quando a gente tem a peneira com os gomos largos, o que acontece? Passa qualquer tipo de informação e a gente aceita tudo. Quando a gente fecha os buraquinhos da peneira, começa a aparecer informações mais sutis, começa a passar coisas mais selecionadas. Ok? Passando coisa selecionada, o resto a gente deleta. Vamos aprender a fazer isso com a nossa mente. Vamos
uma dica. Aí chega numa situação. Vocês sabiam que quando a gente chega, eu sei que a maioria de quem está presente aqui são todos novos, mas quando a gente chega na velhice, tem duas situações que ocorrem para nós velhos. Ou a gente se torna um velho rabugento, ranzinza, chato, cri-cri, que fica pegando no pé de todo mundo, ou a gente diminui, desacelera, raciocina melhor e entende que nós já fomos chato também. Aliás, começa a ficar mais chato, né? Nós já cometemos erros também, e a gente observa que aquelas pessoas que estão começando a vida estão errando porque ainda não sabem. E a gente já errou em muitas coisas que a gente não sabia. Então, como nós tivemos um entendimento hoje na velhice, eles terão também. É só dar um tempo ao tempo, ok? Então se torna um velho que ele tem a maturidade. Vocês podem escolher velho rabugento ou velho com maturidade. Mas observe uma coisa, gente. Nós estamos falando de idade cronológica. Jovens, tem jovens rabugentos e jovens com maturidade. Criança, tem criança mais extrovertida, mais séria, e tem criança mais liberta, de todo sentido. Então, não vamos levar isso em consideração quando a gente fala de velhice e maturidade, a idade cronológica, mas um estado de espírito. Vocês que são jovens, também pode ser um velho rabugento, um jovem rabugento, ou um jovem com maturidade. Ok? Aí a gente cai numa força grande que é o inconsciente coletivo. Vocês já ouviram falar do inconsciente coletivo? Consciente coletivo e inconsciente coletivo é uma força que vocês podem ter certeza que ela dá uma influência muito grande para nós. E o inconsciente coletivo, geralmente ele diz, só para exemplificar, que a gente tem que aproveitar a vida. Ele dita padrões de moda. Por exemplo, como que estão as mulheres hoje? Magrinhas, altas, esbeltas? Como que estão os homens hoje? Forte, né? Ou seja, o inconsciente coletivo ele é meio que voltado para a aparência, para o imediatismo. Precisamos tomar cuidado com isso. Aí eu faço uma pergunta: o inconsciente coletivo, que é uma força que é junção do pensamento de todos da população do meio onde você vive, influenciando nós. Moda, como nós falamos, que é um exemplo, né? Será que o inconsciente coletivo ele é inteligente ou ele é burro? O que vocês acham? Ele vai mais para burro. Ele vai mais para burro porque a maioria da população tem conhecimento. A maioria da população é Maria, vai com as. Aí quando você é diferente, quando você tem a sua individualidade expressa, você é aceito na sociedade? Porque a maioria quer que você siga uma regra e um padrão. Quando você sai dessa regra e desse padrão, geralmente você está errado. Será que é isso realmente? Então cai naquela situação também, só para exemplificar, o gostoso e o bom. Tem diferença entre o gostoso e o bom? O que vocês acham? Nós estamos aqui em plena sexta-feira, trabalhamos o dia inteiro, fomos para casa, tomamos um banho, não deu tempo de jantar. Mas a barriga está roncando, então nós vamos sair daqui, nós vamos jantar. Só que é sexta-feira, então nós não vamos nos contentarmos em jantar, nós vamos um barzinho, uma pizzaria, uma cerveja, e lá tem o gostoso.
gostoso. Mas será que gostoso é bom? Uma vez uma companheira de trabalho, após um exaustivo trabalho assim, onde nós tivemos que estender até 10 horas da noite, 22 horas, no outro dia ela comentou: nossa, eu cheguei em casa, comi uma macarronada e fui deitar. Que ótimo, hein? Que ótimo. Comi uma macarronada e foi deitar. Se é que conseguiu dormir e descansar, né? Diz que desmaiou. Mas é a realidade isso? A pior hora para se comer muito é justamente a refeição última da noite. Porque nós vamos deitar, nós não vamos gastar caloria daquela alimentação que nós absorvemos, e esse excesso vai para onde? Para as nossas gordurinhas. Bom e gostoso. Vamos voltar, que hoje nós vamos sair e vamos para a pizzaria. É gostoso ou é bom a pizzaria? É os dois. Não me diga que não é gostoso uma pizza de frango catupiry, não me diga que não é bom também não. Emocional e racional. Lembra as duas coisas que foi dito lá segundo a doutrina espírita? Manutenção da matéria, que é necessário, manutenção da matéria, e o aprimoramento intelecto moral. Só essas duas coisas. Manutenção da matéria. Para a gente fazer uma manutenção no nosso corpo físico, a gente precisa se alimentar. Então você pode perfeitamente pegar uma pizza e saboreá-la assim. Que delícia! Esse pedacinho está melhor. Mas chega um momento que o seu organismo fala basta. Para uns, após o 17º pedacinho, já começa a falar, né? Mas na realidade, talvez segundo, no máximo terceiro pedacinho, o seu organismo já falou basta. O resto é supérfluo e vai ter as consequências, ok? Então, geralmente o bom não é gostoso, ou pode até ser. Alguém aqui come espinafre? Olha que delícia! Deve ser uma delícia, hein? Qual que é o pão melhor que tem? Aquele pão meio escurinho, né? Como é que chama? É? Integral, né? Não é melhor pão integral? E o arroz? Delícia, hein? Parece que é o contrário, né? Se é ruim, vamos comer que é bom, faz bem para o organismo, né? Sabe por que acontece isso? Porque na verdade nós aprendemos a colocar muito emocional em tudo que a gente faz. Então, quando a gente estava aprendendo a comer, a gente pôs muita emoção. Naqueles aviãozinhos que a mamãe fazia, era um emocional. Daí a gente começou a comer muito coisas gostosas, e chegou o momento da gente raciocinar sobre o bom e não o gostoso. A gente continua no gostoso. Então a gente precisa tomar cuidado com o emocional, porque o emocional, gente, tudo que você, para exemplificar mais uma vez, cientificamente, se você tem o prazer da gula, vamos dizer o prazer da gula, as suas células, elas vão ficando acostumadas a ter uma quantidade dos alimentos que você nutre elas, ok? Quando essa célula ela vai se reproduzir, ela já se reproduz com uma necessidade de ter no mínimo aquilo que você já dava para ela. E isso a gente precisa tomar cuidado nas emoções do cérebro, que é onde os jovens, os adolescentes, e tem pessoas de idade também, entram do lado das drogas, ok? Então cuidado com a emoção. Temos que viver uma vida toda de emoção, mas principalmente de raciocínio. Então eu faço uma pergunta para vocês: o que nós somos hoje, Marta ou Maria? Diríamos, nós temos um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria, ó. Nós estamos a caminho da evolução. Diríamos que Marta ela representa mais o inconsciente coletivo e Maria mais a busca. Quando a gente fala na doutrina espírita
pergunta sobre reforma íntima, provavelmente a Marta estaria preocupada em reformar a casa física dela, trocar um portão, pintar a casa. E a Maria provavelmente estaria pensando em reforma da casa mental dela. Eu preciso excluir algumas coisas, então que fica análise para cada um, né? E como que é uma reforma? É fácil uma reforma? Não é uma reforma. Quando a gente faz uma reforma em casa, não é fácil. E para finalizar, como podemos ter certeza que a única coisa, lembra no finalzinho lá do trecho, Jesus falou, antes, uma só coisa é necessária. Como que nós podemos ter certeza que essa coisa que Jesus aludia, se referia, é o conhecimento? Pela última frase dita por ele também: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirado. Que não lhe será tirado. Então vamos lá, conhecimento. Não lhe será tirado. A gente transfere o conhecimento? E aí? A gente transfere o conhecimento? Eu tenho uma conta no Bradesco e uma conta no Itaú. Eu vou transferir metade do meu saldo para a conta do Itaú. Transferência. Eu tenho um conhecimento. O meu filho lá está capengando na vida. Eu vou transferir para ele o meu conhecimento? Não tem como. Não tem como. Nós podemos transmitir o nosso conhecimento. Transmitir é a diferença de transferir. Porque senão nenhum filho nosso, né, daria tudo certo como nós, se é que nós estamos dando certo, né? Seria sempre tal pai e tal filho, né? Quando a gente transmite conhecimento, diminui o nosso conhecimento. Lembra que não será tirado. Maria escolheu a boa parte que não será tirado. Aliás, é o contrário, o conhecimento ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque quando eu estou transmitindo conhecimento para vocês, diga-se de passagem, tudo que eu estou transferindo aqui para vocês, transmitindo para vocês, não é meu, fui pesquisado. A gente sempre tem uma opinião discordante ou concordante em algum exemplo, e aquilo fortalece até o nosso entendimento. Então não diminui. Quando a gente tenta transmitir para alguém um conhecimento, aumenta o nosso conhecimento. E por fim, a gente perde. A gente sabe tudo que o índio sabe, mas o índio não sabe o que a gente sabe, porque provavelmente nós já passamos para aquela fase. Então, para finalizar de vez, aquela neurose que a gente vive, a gente tem que analisar de conquistas materiais e tudo mais, eu trouxe uma frase que diz o seguinte: o que ele tem não nos importa, importa o que ele é. Celso Chalou. Espero ter deixado muitas dúvidas a vocês e espero ter atiçado a vocês a buscar uma reforma íntima voltada para a individualidade. A gente precisa lembrar que eu sou, eu não tenho, porque tudo que eu tenho ficará, mas tudo que eu sou vai aprimorar.